E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Cid Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Em primeiro lugar, aí, desculpe aí, não pude realmente mandar o vídeo ontem sobre o jogo do Grêmio com o Vitória lá na Bahia. E outra, comentar um jogo daqueles ali, final de temporada, é complicado porque, cara, o Vitória veio entregue. O Grêmio veio, o Renato anda substituindo mal, né? Por exemplo, cara, o Cícero morre, não sai do time, e a quem gosta do Cícero, aí, por favor, cara. Tá, mas não é isso. Botar o Alisson, tirar o Ramiro, e tirar o Michel, né? Então o Grêmio é uma mescla. Ele deveria ter tirado o Cícero, deixa o Michel, passa o Ramiro para trás, põe o Alisson, né? E por que eu digo o Alisson no lugar do Ramiro lá na frente? Porque, cara, o Grêmio é uma mescla de jogadores que não sabem se vão ficar, é uma mescla de jogadores que já não estão mais por jogar, né? Um time que tinha tudo para ser campeão da América, mas foi preservado para isso, né? Uma mescla de jogadores que tem peso, mas que já estão cansados, que talvez devessem ser... não podem ser titular, por exemplo, o Michael. Cara, a gente já começou o ano preservando o Michael. O Michael é um grande capitão, um cara de grande caráter, já mostrou isso quando ele mesmo diz, entra o Arthur no meu lugar, eu não tenho condição de jogar, tô abaixo agora, pega um banco, voltou, né? Só que é um cara que já tá velho, tem seus problemas com lesões, e fica difícil tirar esse tipo de figurão do time, mas é necessário. E caráter para encarar essa realidade ele tem. Mas e quem vem? O Grêmio é uma mescla de jogadores cansados, jogadores e contratações que deram errado. Cara, nós não temos centroavante. Olha o que foi o André naquele jogo com o Vitória. O Vitória entregue, o Grêmio de certa forma teve a posse de bola, teve a chance. No primeiro tempo o time do Grêmio, os jogadores muito distantes um do outro, jogando assim talvez numa situação de que logo fizessem um gol, sem muito interesse. Jean-Pierre mostra-se um bom jogador, mas não tem cabeça, né? Parece uma balaca, entendeu? Jogando bola e não futebol, precisa de orientação. Final de ano parece que o Renato não tá... Olha, eu vou dizer, ser bem sincero, essa coisa do Renato vai pro Flamengo, fica no Grêmio, eu acho que o Renato vai embora. É aquilo que eu falava naquele vídeo, será que não terminou um ciclo? Outra coisa, a direção do Grêmio vende, cadê o dinheiro? Trouxe jogadores com o aval do Renato, caros, que não prestaram, né? O André parece que tem dengue, né? Então o Grêmio começa jogando com Vitória, com toda essa situação, aí tu olha, o Everton do lado esquerdo, né? No meio, um centroavante que não existe, e do lado direito o Ramiro, que está nitidamente cansado. O Ramiro nunca foi um craque, o Ramiro é um jogador que fechou e tapou o buraco que o Juliano deixou e fez bem aquele setor ali, mas quando o time está bem, quando tu tem Arthur, quando tu tem Michael, quando tu tem o Lucas Barros, ou até o Jael, que também... o André não dá para dizer que joga, o Claudinho está com dengue, está com a chikungunya, está com a bunda de balaio, não consegue correr, né? Apesar de ter mais habilidade que o Jael, né? Então assim, Jael deu certo porque o time estava bem, né? Nós não temos mais Arthur, o Michael não joga, Luan já deveria ter sido operado, já que não vai mais jogar. Vamos operar quando? Em janeiro para voltar no meio do ano? Quem é que vem? Tem contratação, a gente não sabe se vai ter treinador, né? Então assim, o primeiro tempo o Grêmio teve a posse de bola, o time do Vitória... bosta! O time do Vitória entregue, né? Se fosse um time bom, 2, 3 chutes que tiveram durante o jogo na frente da área, era caixa, né? Mas não, um time ruim, fraco, né? Que vai cair para a Série B. E o Grêmio soube ter a posse de bola, mas não soube criar. Jogadores, uns displicentes, outros cumprindo seu papel, né? Jeromel Kahneman é o destaque do time. Cortez, uma partida muito mal, voltou a ser o Cortez que não consegue cruzar, né?
que tenta sempre o mesmo drible e é desarmado, marcando sim, tudo bem, né? Léo Moura parecia também cansado, né? E é um cara que eu digo que se tá tudo certinho, num esquema pronto, num time pronto, ele é um cara que se entra quando tá bem, nossa, mas tem que ter um time, tem que ter uma administração para poder ter um veterano daqueles ali que joga quando é necessário. Senão não adianta, senão se não tem time, o lateral é ele, aí não vai dar certo. Tudo bem, tem o Leonardo, eu sei de tudo isso, mas precisamos de time. O Grêmio vem desmantelado nesse final do Gauchão. A tabela ajudando o Grêmio a ficar no G4, eu não garanto que o Grêmio, com esse ânimo que o time está jogando aí, e essa falta de ânimo às vezes dá a entender, na minha concepção, de que os jogadores não vão estar escutando um treinador que não vai ficar. Agradeço muito ao Renato, e até eu vejo aí comentaristas dizer que o Renato está prejudicando o Grêmio, que ele já devia ter decidido. Cara, não é assim que as coisas funcionam. O Renato é o maior ídolo da torcida gremista. O Renato é gremista. O Renato, tudo bem, ele tem intenção de treinar o Flamengo, ele gosta do Flamengo, provavelmente o Flamengo seria... mas não interessa. O Renato é um jogador que já perdoou dívidas que o Grêmio tinha com ele, já fez contratos sem multa rescisória. Quem faz isso, cara? O Renato nos tirou de um jejum de 15 anos que nós, a camisa do Grêmio, não merece. Então, no segundo tempo, né, porque eu estou mesclando aquele jogo enfadonho que não tem nem cabimento comentar, eu nem ia comentar aquele jogo. Eu ia chegar aqui e dizer, vamos falar um pouco da situação que está acontecendo, porque é uma vergonha aquilo ali. Né? No segundo tempo o Grêmio volta melhor, mais juntinho, mais acertado, mas ainda assim desperdiçando chances, né? Não conseguindo entrar dentro da área, e até porque entra o Jael. Cara, o André, ele tem mais habilidade, como a gente fala aqui, a própria torcida comenta, tem mais habilidade, sabe dominar uma bola, vai conseguir fazer o pivô, mas ele não aparece em campo. Enquanto o Jael, que é um perna de pau, se for ver uma bola na trave, é ele. Então assim nós estamos entre a cruz e a espada. Né? Entre um titular que não joga nada e um reserva que é reserva. Cara, para a grandeza do Grêmio, para tudo que a gente poderia ter ganhado esse ano, né? Terminar o ano desse jeito, campeão do Gauchão e da Recopa, um time que foi preservado para ganhar a Libertadores e perdeu na bola. Volto a dizer aqui, perdeu na bola. O que está acontecendo aí, que vocês estão vendo aí, é uma final da Libertadores, uma final entre Boca e River, e é isso que é uma Libertadores. Por exemplo, as pessoas que acham que está acontecendo uma vergonha, que o River Plate fez não sei o que, não sei o que lá, olha essa bagunça, cara. Esse mesmo torcedor é aquele que fala assim, Libertadores não é mais que nem antes, olha o que aconteceu em La Plata. Mas tu enaltece a Libertadores, aquela de 83 de La Plata, aquela final carniceira contra o Peñarol, e agora fica falando, cara, a Conmebol é o que é, a Libertadores é o que é, e a gente tem que saber jogar a Libertadores como quando o Grêmio foi campeão, soube. Nós não soubemos jogar a Libertadores. A Libertadores não é simplesmente entrar, não é um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, que a gente tem que ficar às vezes lutando contra a CBF e as mandracagens que ajudam times clássicos aí como o Flamengo, né, que é sempre ajudado. É só olhar esse jogo aí, o cara começa com um gol irregular, um perigo de gol. É só olhar a própria desclassificação do Grêmio com o Flamengo lá, que a jogada do gol do Flamengo, né, na arena, que sai de uma falta, né, que o juiz não deu, né, e ajudou. Então é sempre assim, juiz caseiro, invertendo o jogo. Né? Então assim, isso é uma CBF. Agora, a Libertadores é assim, e no momento que não for mais assim, não vai ser nada, porque nunca será uma Champions League. Então assim, o Grêmio fez uma partida pífia e ainda assim está sendo ajudado pela própria tabela. O São Paulo ontem mesmo não conseguiu ganhar do Sport, errou um penal ridículo, né? E o Grêmio vem desgastado, sem ânimo, com todos esses problemas extra-campo também afetando no mental do jogador que já querem férias. Alguém garante aí que o Grêmio ganha do Corinthians? Alguém garante que a gente vai estar no grupo da Libertadores?
né? E que time vai ser feito. Então assim, ó, não tem que falar do jogo do Vitória, a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo, né? Cadê o dinheiro? Contratação, Renato fica, vão mandar embora, os jogadores têm que mandar embora, pelo amor de Deus, testando Marcelo Oliveira pra zaga do ano que vem. O Paulo Miranda, bom reserva, mas não aguenta, qualquer jogo se lesiona. Então assim, ó, se o Grêmio não correr atrás de segurar jogadores, tem que segurar. De não mandar jogadores, tem que mandar embora. E não contratar certeiro. E cadê o dinheiro? Ah, brother. Até a tabela está nos ajudando. É isso aí, pode crer.